Inês aqui, e hoje eu estou trazendo um visual um pouco diferente. Estou na beira-mar do Estreito e uma seguidora aqui no YouTube pediu para eu falar um pouco de autoestima. Então, aproveitando a paisagem, aproveitando a beleza, a Florianópolis, a grande Florianópolis, traz inúmeras belezas naturais. E hoje eu quero falar para vocês como que eu construí a minha autoestima, a minha autoimagem, a minha autoconfiança. Então, a autoestima é algo que eu tive lá na adolescência. A minha infância foi bem brincalhona, foi aquela menina que a gente brincava de empurrar pneu, era jogo de lata, era jogo de bola. Na adolescência eu já comecei a ficar com vontade de me arrumar. Tanto que na adolescência eu fui trabalhar com 13 anos. Por quê? Porque eu queria comprar as roupas diferentes, de marcas, modinhas. Queria comprar as roupas, queria me arrumar, sair, passear, dançava em clube, enfim. Então, o que me chamou a atenção para ir trabalhar foi realmente poder me arrumar, poder comprar roupas diferentes, poder comprar os produtos de beleza. E eu, com 13 anos, eu fui trabalhar numa casa de família. Então ali eu já percebi que eu queria me arrumar, então já era uma questão da minha autoestima já estar ali. Então eu fui sim uma moça que usou muito vestido, muita maquiagem, dancei no CTG, usava aqueles vestidos rodados de prenda, tive assim a festa de 15 anos, tive muitas coisas assim que a minha autoestima era muito boa. Realmente o meu pai, ele foi um homem que ele me ajudou muito na minha autoestima. Meu pai me ajudou demais. Eu lembro que aos sábados de manhã ele ia comigo comprar roupa. Então nunca eu ia comprar roupa desacompanhada. Sempre que eu ia comprar roupas, o meu pai, ele ia comigo. Então era muito legal essa questão do meu pai ir comigo. Então ajudava bastante na autoestima. Então eu sempre fui uma moça muito alegre, muito arrumada. Fazia aquele permanente no cabelo, aqueles cachos. Então eu tinha um cabelão bem comprido, permanente, porque o meu cabelo, ele aqui atrás ele é alto, ele é grosso, mas a raiz dele é lisa. Então eu fazia aquele permanente, quem tá aqui e mais minhas amigas sabe o que eu tô falando. Hoje a questão do alisamento, ela é mais prática e hoje tá mais na moda. Então na época as moças faziam muito os cachos no cabelo mesmo, fazia-se os cachos, né? Então era bem interessante. E eu me casei aos 20 anos e dos 20 aos 40 anos eu até tive uma autoestima, eu me arrumava, mas muitas coisas eu me abandonei. E é algo que eu trago aqui muito forte, isso no canal, de você se abandonar, de você não se arrumar mais, de você ir cuidar dos outros e não cuidar de você. Então, eu de certa forma, eu deixei de me cuidar. Eu deixava pra lá, eu não tinha a disciplina de fazer a unha, eu não tinha a disciplina de estar todos os dias arrumada, eu tinha aquela roupa de usar em casa, que isso é algo que se você tem aquela roupa de usar em casa, se você tem aquela camiseta da política para dormir, gente, se desfaz disso, porque além de tudo, esse tipo de coisa traz escassez e não abre portas para prosperidade. Então, eu lembro que eu tinha as roupas de usar em casa, que eu era uma pessoa que eu me abandonei. Eu fui aquela mulher que eu cuidei de todos. Eu lembro que eu comprava para o meu filho o tênis igual, a blusinha igual, a camisetinha igual. Eu arrumava muito bem a casa. Eu tinha muito esse olhar para casa, para as pessoas, para comprar carro. E eu me abandonei no caminho. E eu me deixei de lado. Então, dos 20 aos 40, vamos dizer que eu me arrumei, sim, eu fui muito feliz, mas eu não tinha uma disciplina também com o meu corpo. Por quê? Porque eu adquiri um sobrepeso. Então, depois que eu tive o Victor em 2004, eu fui engordando e eu fiquei ali com aquela desculpa, que a gente dá uma desculpa, a gente diz assim, e agora eu fiquei, depois da gravidez, eu fiquei gorda. Então é uma desculpa que a gente dá. Chegou aos 40 anos, eu estava com sobrepeso, eu estava descontente profissionalmente, eu estava 20 anos sem ler, 20 anos sem estudar nada, sem me relacionar com pessoas que se desenvolviam, que falavam de autoconhecimento, e eu estava totalmente isolada desse mundo. Então o meu pilar intelectual, ele era horrível. Eu lembro que eu estava olhando ontem uma das minhas rodas da vida do início lá,
eu me apavorei, porque o meu pilar intelectual, ele era horrível. Não lia, não estudava, não escrevia, não trazia o autoconhecimento para dentro. Então, esse pilar intelectual, quando a gente chega, que a gente está estagnada, que a gente não se desenvolveu, que a gente não se agradou, que a gente se abandonou no caminho, todos os nossos pilares, eles estão interligados. Então, para você, às vezes, tentar fazer algo só numa área vai ficar pesado. Então, se você pensar assim, eu quero só tal coisa, você pode até conseguir. Mas se você não alimentar os outros pilares e não fazer uma caminhada junto, você não vai conseguir o resultado que você quer. Então, vamos lá, vamos voltar para a autoestima. Então, aos 40 anos, eu voltei para esse mundo e foi aonde que eu coloquei algumas metas, sim. Por exemplo, fazer a unha toda semana. Olhar pro cabelo, ver se tem a raiz ali, não ficar, amanhã eu pinto. Depois, hoje não deu, amanhã. E aí, é nesse lugar que a mulher, ela vai fazendo. Por quê? Porque hoje não deu, mas pros outros deu. Hoje não deu pra fazer pra mim, mas pros outros deu. Então, sempre que colocar as metas, independente de qual seja, mesmo que tu pense assim, isso ali é bobagem, isso ali é algo que não é importante, mas se for importante pra você, faça. Porque tem que ser importante para você. Hoje vim aqui, sentar aqui na beira-mar e gravar esse vídeo, caminhar, respirar, é importante para mim. Senão eu não estaria aqui. Só que se eu não fizer esse movimento, se eu não fazer o universo, a lei da atração, nada disso, gente, física quântica não vai nem funcionar. Vai parecer assim que os caras estudaram aquilo tudo para nada. E realmente a gente não consegue o que a gente quer se a gente não se movimenta. Então, a autoestima, ela é importante. E depois, quando eu fui estudar a parte de fazer a palestra, de fazer os encontros de negócios, eu percebi que a autoestima, ela vinha muito acompanhada com a autoconfiança. Então, essa autoconfiança é aquele não que você não fala, é aquele lugar que você não sabe o que você quer comer. É quando não sai de dentro de você o teu valor, a tua essência. Eu digo assim que hoje, faz pouco tempo que eu me olho no espelho e eu me vejo adulta. Porque há pouco tempo atrás eu me olhava no espelho e me via criança. Porque a minha autoconfiança não existia em mim. Tudo que eu fazia era se o outro queria, tudo que eu não tinha opinião própria. Então isso também me custou. Então a autoestima, junto com essa autoconfiança, juntas elas vão fazer com que você caminhe. Juntas elas vão fazer você, olhar para os seus valores, o que você quer. E nesse lugar, quando você perceber, você já caminhou. Nesse lugar você já saiu da estagnação. Você já percebe que tem mudanças em você, você já emagreceu um pouquinho, você já está começando a mudar o cabelo, você já está começando a fazer uma unha. E ali também é uma questão do pertencimento, da questão das pessoas também, às vezes, dizer assim, mas ninguém presta atenção no que eu falo, ninguém me valoriza. Por quê, gente? Porque as pessoas, primeiro, que a mulher agradadora, as pessoas só vão querer na utilidade, e é verdade. Só se você estiver ali disponível e elas precisarem naquele momento. Então, quando você desenvolve a tua autoestima, a tua autoconfiança, você desenvolve os seus valores, você vai dizer, isso eu não quero conversar com essa pessoa, eu não preciso estar com essa pessoa, eu não quero ir naquele lugar. E é onde que você começa a perceber que isso começa a melhorar em você. Você vai dar prioridade para ler um livro, você vai dar prioridade até para dormir, gente, para descansar, por que não? A gente precisa ir para o ponto zero. Vocês sabiam que dormir é uma das melhores coisas que existe para você descansar a cabeça e evitar até mesmo de tomar remédio e de ficar ali naquele piloto automático pensando bobagem, trazendo só pensamentos que não vão te ajudar? Então o sono é muito importante. E eu lembro que na minha família a gente falava assim, quando tinha filho, aproveita para dormir, que depois que você tiver filho você não vai mais dormir. Só que daí você tem o filho, você não dorme, daí o filho tem 1, 2, daí o filho tem 20 anos, você não dorme ainda. E aí? Então são coisas para parar, para pensar. Então no dia de hoje eu quero agradecer aqui para minha seguidora que pediu o vídeo. Eu digo mesmo que eu hoje fazer o que eu faço aqui nesse canal, trazer essas mensagens, para mim é muito importante.
É muito importante, por quê? Porque eu fiquei 20 anos afastada de tudo. E se eu entendesse tudo que o YouTube traz, tudo que essa plataforma aqui é e significa, então por isso que hoje eu gosto do Instagram, porque o Instagram é uma plataforma que eu trabalho muito as mentorias. O Instagram é muito rápido, mas eu preciso estar lá. Minha plataforma do coração realmente é essa aqui. Por quê? Porque aqui as pessoas param para te ouvir. Aqui as pessoas, elas se conectam de verdade com quem você é. Então me diz aqui se você gostou do vídeo. Eu vou trazer outros vídeos também. Eu até tenho uma palestra, mas eu vou transformar esse conteúdo em alguns vídeos. E eu quero trazer aqui para vocês esses vídeos que eu fiz lá atrás, um trabalho. E é muito importante, por quê? Porque são os primeiros passos para mulheres que querem aí ter essa autoestima, resgatar, como que se chamava? Resgate a sua essência. Então, para você resgatar a sua essência. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo aqui no canal. E bora lá. Eu vou aproveitar aqui, vou caminhar e aproveitar mais um pouquinho que daqui a pouco já anoitece. Até!